Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre uma doença que acomete 20% da população, que é a tão temida enxaqueca com áurea. Muitas pessoas não têm todos os sintomas da áurea, têm alguns sintomas, mas não todos, e já outras pessoas desenvolvem, depois de um certo tempo, de sentir dores de cabeça, de sentir a famosa enxaqueca, vários sintomas de áurea. E eu quero falar para vocês hoje aqui da minha experiência com enxaqueca. A primeira vez que eu senti enxaqueca foi no ano de 2010 e eu estava grávida da minha filha de 8 meses. Eu estava andando num certo lugar e de repente eu comecei a ver muitas luzes e com 20 minutos eu já não estava enxergando nada mais. Isso mesmo, eu acabei ficando cega, sem enxergar. Mas o que aconteceu? Prontamente fui levada ao hospital. Chegou lá, os médicos temeram que eu estava com eclâmpsia por causa da situação que eu não estava enxergando, né? Porque eu acho que algumas vezes eclâmpsias acaba deixando a mulher ali ter uma certa perda de visão temporária, não sei. Aí eles achavam que eu estava com eclâmpsia. E até então, eu não tinha sentido nada parecido. Foi no ano de 2010. Aí o que aconteceu? Eles me deram medicamentos e depois de 40 minutos que eu tinha perdido a visão, eu comecei a sentir uma dor latejante muito forte do lado esquerdo do meu rosto, da minha face aqui, bem aqui assim. Comecei a sentir uma dor de cabeça latejante muito forte, seguida de formigamentos na minha mão e perca da fala. Gente, eu não conseguia falar e nem raciocinar direito. Eu fiquei ali por uns 2 dias tomando medicamento, aqueles sintomas da áurea dentro de 72 horas passaram, mas a dor de cabeça permaneceu por 3 dias. E eu fiquei ali no hospital e depois de um tempo fui liberada. Aí passou, a crise passou, a dor de cabeça passou e eu levei a minha vida normal, tive a minha filha, depois de um certo tempo e eu não senti mais. Aí depois de um ano que eu tive a minha filha, eu estava lavando roupas e de repente eu olhei para aquela roupa e comecei a ver muitos flashes de luzes e depois de repente eu não enxerguei mais. E a minha mãe estava comigo, né, aqui em casa. E ela pegou e foi me ajudar. Eu falei, mãe, eu não consigo enxergar, eu não tô enxergando. Ela ficou desesperada. Depois de uns 30 minutos, a minha visão voltou e chegou aquela dor de cabeça terrível. E eu perdia a capacidade de raciocinar, gente. Vocês não têm noção. Só quem já passou por uma enxaqueca que você perde a fala, só quem passou sabe dizer o desespero que é, o tormento que é. E um lado da minha face começou a formigar muito, os meus dedos, assim, se eu fosse teclar no computador, em alguma coisa, eu não conseguia sentir, eu perdia a sensibilidade dos dedos e dava muito formigamento na minha face e assim, e no meu braço em geral. E eu perdia o raciocínio, eu não conseguia raciocinar direito até que aquela crise, até que aqueles vestígios de áurea passassem. E quando aquela crise passava, os sintomas de áurea passavam, eu começava a sentir uma dor latejante muito grande. Mas até então, eu ficava 3 dias com aquela dor de cabeça, ela passava e ia embora. Só que o que aconteceu? Depois desse tempo, depois do ano de 2011, eu fiquei muito tempo sem sentir esse acontecimento, sem sentir a enxaqueca com áurea. Aí quando foi no ano de 2018, no mês de outubro, eu tive uma crise muito forte de enxaqueca, que eu não conseguia pisar o pé no chão porque estremecia tudo. A dor era terrível. Eu fui no neurologista, ele falou comigo que eu tinha enxaqueca com áurea, e que era enxaqueca com áurea, como é que chama, gente? Eu esqueci aqui agora. Que era enxaqueca com áurea crônica, que eu tinha esse tipo de enxaqueca. Aí ele passou pra mim uma alimentação, tirou várias e várias coisas e passou pra mim um cronograma alimentar. Tirou várias coisas que eu podia comer, tirou as coisas que eu comia, tirou café, tirou banana, tirou salsicha, tirou frituras, várias e várias coisas. Só que mesmo ele tirando esses alimentos, eu continuava a ter crises. Crises que eu tinha, tipo, 3 anos depois, 4 anos depois, eu passei a ter todos os dias. Crise de enxaqueca todos os dias. Eu não conseguia mais cuidar da minha filha. Eu não saía do hospital tomando injeções para amenizar a dor de cabeça. Os medicamentos que o neuro passou não resolviam mais. E eu com crise mais crise.
Sabe, quando a gente vai tendo tanta crise de enxaqueca, só quem sente, igual eu falo mais uma vez que eu já falei, você fala, essa menina é chata, ela tá falando de novo. Só quem sente crise de enxaqueca sabe o que é ter uma áurea e uma enxaqueca ainda seguida de áurea. Porque pra nós que sentimos enxaqueca com áurea, se fosse simplesmente a dor, a gente até relevava. Mas os sintomas são terríveis. Tem gente que diz, eu já ouvi algumas pessoas dizer que a sensação daquela dor é como se você estivesse levando uma facada. Aquela dor de cabeça ali terrível junto com a áurea. Então eu acabei, além de estar enferma, doente, eu comecei a ficar muito deprimida. Porque todos os medicamentos que eles passavam, eu tomava. Eu passei a fazer tudo o que as pessoas falavam. Eu passei a pesquisar na internet remédios. Os remédios que o neuro passou, eu comecei a tomar. Eu fiz uma reeducação alimentar, um cronograma alimentar das coisas que eu podia comer, das coisas que eu não podia comer. E isso não adiantava, gente. Eu não melhorava de forma nenhuma. Aí o que aconteceu? O médico falou comigo que tinha um novo medicamento, só que não tinha assim nenhuma comprovação ainda que esse medicamento ajudava e tal, mas que ele ia fazer um teste com esse medicamento, que foi esse aqui. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Que é o cloreto de magnésio PA. Esse aí, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Cloreto de magnésio PA. Esse aqui, ó. Cloreto de magnésio. Tá saindo errado aí no negócio, mas que eu tô gravando com a câmera do celular. Esse cloreto de magnésio PA. E esse aqui é o de 500 miligramas. 100 cápsulas e 500 miligramas. Aí ele passou pra mim. Só que assim, ele falou, vamos fazer uma experiência, porque todos os medicamentos que ele estava passando não estava reduzindo as crises e nem ao menos estava dando controle nelas. Aí ele passou pra mim esse aqui. E ele foi R$25, gente, é baratinho. Aí, como eu tava, tipo assim, tudo que falassem que era bom pra acabar com a dor, eu tava tomando. Aí eu falei, não, tudo bem, eu não tenho nada a perder, eu vou tomar esse cloreto de magnésio PA. Esse cloreto de magnésio PA. Não sei como é que eu faço pra poder mudar aqui na câmera do meu celular, mas é isso, o cloreto de magnésio PA. Eu comecei a tomar ele. Comecei a tomar e fui tomando e fui notando que a dor foi diminuindo. Dores que eu tava sentindo todos os dias começou a se reduzir. Não que eu não tava sentindo mais dor e nem os sintomas da áurea, mas foram diminuindo. Tipo, eu tinha, com um mês que eu tava tomando, eu comecei a notar que diminuiu. Eu tinha uma crise de áurea que durava 30 a 40 minutos. A última áurea que eu tive durou cerca de 1 hora. Aí com o remédio que eu já tava tomando há um mês, começou a ser uma áurea de 10 minutos. Começou a ser uma dor de cabeça, mesmo vindo a crise, aquela dor de cabeça mais tranquila, mais assim, suportável. E começou também a cortar aqueles sintomas de formigamento que eu tava sentindo. E aquele sintoma de formigamento. E também eu tive algumas perdas de raciocínio, assim, não conseguia pensar direito e não conseguia falar. Só que aí diminuiu bastante porque eu conseguia falar poucas coisas, porque quando dava aquela crise eu não falava era nada. Aí com esse medicamento começou a melhorar muito. E eu notei, agora já tá com 4 meses que eu estou tomando esse medicamento e teve uma melhora muito significativa pra mim, sabe? Às vezes eu fico com a áurea, só que eu percebo que aquela áurea tá bem fraquinha, sabe? É uma vitória, é um remédio abençoado por Deus, é algo de Deus, sabe? Nas nossas vidas, na vida das pessoas que têm essas crises. Porque eu passei a ter menos crises de enxaqueca, controlou bastante. E quando vem, tá vindo muito mais fraca, graças a Deus, pra glória de Deus. Tá vindo muito mais fraca. Eu sinto aquela dor de cabeça, eu sinto aquele incômodo nos olhos, só que eu não tô sentindo mais aquela áurea forte. Então eu quero passar pra você, se você tem passado por essa crise, né? Se você tem passado por essa crise, compre o cloreto de magnésio PA e faça um teste como eu, sabe? Porque eu tava me apegando a tudo, a qualquer coisa que falassem pra mim, olha, esse é aquilo, esse remédio é aquele. Eu tava fazendo de tudo pra ficar livre, pra ficar livre, né? Dessa enxaqueca, porque a gente faz mesmo a gente ficar livre. Aí tudo quanto é remédio que tava falando, eu ia lá e fazia. Aí graças a Deus, Deus colocou
esse medicamento aqui, que é o cloreto de magnésio PA. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o seu like aí. E que compartilhem também esse vídeo para que possa ajudar outras pessoas que sofrem com problema. Então tá, gente, ó, tudo de melhor para cada um de vocês e que Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. Tchau, paz do Senhor.